professora de Geografia, e hoje a gente vai começar a falar sobre uma série de problemas que afetam o mundo inteiro. Tá? Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a fome no mundo. Bom, para a gente entender a fome, a gente precisa definir o que é a fome. A fome, ela pode ser entendida, né, se trata como uma pessoa que fica durante um período prolongado com carência de alimentos, para que ela tenha uma ingestão de calorias inferior à sua necessidade, né? Então, a necessidade que ela vai ter de se nutrir, ela não é completa. Então, esse seria um cenário de fome. A gente pode dividir a fome em dois tipos. A fome aguda, que ela é uma questão momentânea, né? Causada pela privação de alimentos. Em alguns casos, a gente vive um fenômeno de fome crônica, né? Que são casos mais graves de fome, onde a pessoa fica com a ingestão de um número de nutrientes muito abaixo do que ela precisa para sobreviver. É o caso que a gente vê em algumas regiões da África, principalmente, algumas regiões do Nordeste do Brasil, onde a pessoa passa por um processo de privação aguda da capacidade de alimentação. E a fome crônica? A fome crônica é uma constante diminuição do acesso aos nutrientes para o seu funcionamento. Costumava-se dizer que no Nordeste você tinha um número de pigmeus, ou seja, tem toda uma geração de nordestinos das regiões mais pobres que acabou gerando uma estatura inferior à média do que seria possível, genética deles. Ou seja, como eles comiam muito menos, eles não morriam de fome aguda, ou seja, eles não ficavam completamente privados a ponto de vir a óbito. Mas eles ingeriam uma quantidade menor de nutrientes para o seu processo de desenvolvimento. E o que se notou é que eles diminuíam a sua capacidade de crescimento, alcançando estaturas muito baixas. Uma segunda geração dos filhos teve acesso um pouco melhor à ingestão de nutrientes. Isso gerou um aumento muito grande na estatura. Então você tem duas gerações com diferenças muito grandes de estatura. Essas diferenças de estatura são geradas justamente pelo processo de ingestão de alimentos, que é um processo de fome crônica, né? Ele não chega a morrer um processo agudo de fome, mas ele é um processo crônico, onde sempre eu estou exposto a uma carência de nutrientes. A fome no mundo é das questões mais complicadas que o mundo enfrenta. O principal continente a apresentar uma situação de fome mais grave é a África, tá? A gente pode dizer que 870 milhões de pessoas não têm acesso a uma vida saudável, a ingestão de nutrientes significativos, tá? Então, isso significa que 1 a cada 8 pessoas vai dormir sem acesso aos nutrientes, tá? O número de pessoas vivendo com fome crônica baixou de 130 milhões, baixou para 130 milhões nas últimas décadas. Isso significa que você tem um avanço. Apesar de a gente ter um cenário de fome muito grave no mundo, significa que a gente já tem um avanço. E que a relação de má nutrição também já foi avançada. Isso é muito em função de programas internacionais de apoio, de programas governamentais, da própria pressão internacional que é feita nos países para combater a fome. Tá? Aqui está se colocando uma questão importante. Nas últimas aulas a gente falou sobre a crise de 2008 e aqui ele sinaliza que o principal combate contra a fome aconteceu antes da crise econômica global. E aí os problemas econômicos que o mundo tem vivido têm desacelerado esse processo, o que é um dado preocupante. A gente tem um avanço, mas esse avanço está reduzindo. A fome é o problema número 1 em todas as questões e ela mata muito. E aí ela está muito associada também a doenças contagiosas e a doenças que às vezes não tem cura, como é o caso da AIDS, da malária e da tuberculose, que muitas vezes, combinadas com o quadro de fome, vão agravar. É importante lembrar que às vezes o cidadão ele tem acesso a alguma alimentação, mas a alimentação ela é fraca. E aí uma doença subsequente vai piorar a situação. Então o que provavelmente não mataria uma pessoa que tem acesso aos seus nutrientes, que está bem alimentada, ele acaba provocando, leva ao óbito um cidadão simplesmente porque ele tem uma desnutrição crônica. E a má nutrição
desnutrição está ligada a 1/3 das mortes com menos de 5 anos. Isso é um estado muito grave. Voltando a lembrar, esse quadro da fome é um quadro que atinge vários países do mundo, principalmente os países subdesenvolvidos, que vão apresentar problemas maiores em lidar com esse tipo de situação. Especialmente a África, o continente africano, acaba sendo um espelho dessa situação, com verdadeiras crises humanitárias relacionadas com a fome. As guerras também costumam piorar esse quadro. Isso mostra um cenário de desigualdade social muito grande no mundo. A gente viu que tem algumas formas de regionalizar o mundo e a forma entre norte e sul também configura. A maior parte absoluta das pessoas que passam fome, morrem de fome ou estão expostas a uma situação de desnutrição, estão nos países do sul, nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Existe um processo muito mais amplo do que simplesmente a gestão dos estados. Existe também uma subordinação da economia global que acaba contribuindo para isso. A África, por exemplo, tem um grande processo de contribuição para a produção de alimentos no mundo. Você tem grandes fazendas para exportação, mas as pessoas não têm acesso a esse tipo de benefício, uma vez que elas cultivam o produto, mas ele é voltado para o mercado externo. Isso agrava muito a situação, isso prejudica muito a situação no mundo em relação a esse quadro. Esse aqui é um quadro sobre a fome no mundo e a gente pode ver que o extremamente alarmante, o sério e o alarmante estão principalmente concentradas na região da África, uma parte da Ásia. Aqui o Brasil estaria considerado como baixa, né? É uma relação relativamente baixa, mas ainda assim uma relação maior do que os países industrializados, que esses sim vão apresentar níveis muito baixos de acesso à fome, vão apresentar indicadores de desenvolvimento humano muito mais desenvolvidos, e aí a gente tem essa configuração. A gente vê que na África também a gente tem uma divisão entre o norte, que também é considerado como a África branca, e o restante da África, vendo que a África subsaariana é a parte que mais sofre. A gente tem destaque também para algumas regiões com indicadores de fome um pouco mais alarmantes, mas é importante lembrar que mesmo onde a gente vê azul, você tem focos de fome, você tem focos de miséria. Só que a exposição é menor e o número de pessoas também é menor. Mas a gente vê que dá perfeitamente para a gente entender que eu tenho uma diferença aqui entre os países do norte desenvolvidos e os restos do mundo, que vai apresentar indicadores de fome mais expressivos. Bom, esse foi o nosso entendimento sobre o quadro da fome. A fome é uma realidade de muitos países, ela pode afetar várias regiões, mas principalmente aquelas regiões que foram historicamente negadas ou que foram antigas colônias, que são regiões que vão apresentar uma dificuldade maior em compreender e entender o seu processo de fome e a sua capacidade de gerir esses problemas. Em alguns casos mais graves, a gente tem cenários de verdadeira calamidade, onde o próprio Estado e a própria sociedade não apresentam condições básicas para resolver isso. E aí, às vezes, a gente tem a existência de ajudas humanitárias para tentar solucionar e melhorar isso. No caso da África, especificamente, que é o cenário, né, mais extenso, de fome mais endêmica, a gente observa que existe uma dificuldade das próprias questões internas e de conflitos, o que dificulta o acesso. Mas, por outro lado, existe uma corrente de pessoas que discute a real utilização dessas ajudas humanitárias, né, de ajuda, porque acreditam que estejam piorando quadros de dependência e piorando quadros de miséria. A questão é que enquanto a fome não for solucionada no mundo, a gente sempre vai ter essa mazela. E os indicadores têm mostrado que, apesar da luta para resolver a fome no mundo, as diferenças sociais estão cada vez mais gritantes. Mesmo quando você não está falando do quadro da África, a gente pode ver essa diferença correndo pelos corredores nas cidades do Rio de Janeiro. Existe uma diferença muito grande social, uma diferença que atinge, e sim, existem quadros de fome e subnutrição dentro do Brasil, dentro das comunidades carentes, dentro de várias regiões afastadas dos grandes centros urbanos. É necessário que se tenha um pensamento sobre isso para que no futuro a gente possa resolver e aumentar a distribuição de alimentos pelo mundo. Tchau!